Isaías, capítulo 43, e o verso 2 ao 3, diz assim: Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão, pois eu sou o seu Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Sabe, queridos, Salvador é a pessoa que salva. Parece óbvio, não é mesmo? Mas nem sempre o nosso coração assimila esta verdade. O nosso Deus, que veio em forma humana através de Jesus, é o nosso Salvador. Será que você já parou para pensar no poder que essa palavra tem, queridos, para a sua vida? Ter um Salvador não significa apenas um título, mas sim a garantia que você precisa para estar em paz, suprido das suas necessidades e seguro hoje e por toda a eternidade. É certo que sempre seremos salvos por Ele com uma resposta, mas a resposta que nós precisamos nem sempre virá no nosso tempo e da maneira como gostaríamos. A nossa resposta nem sempre será, queridos, dada quando começar um problema, no meio dele, ou quando acharmos que não aguentamos mais. O nosso socorro virá quando for o tempo perfeito de Deus. E pode acontecer aos 45 minutos do segundo tempo, como dizem por aí. Na verdade, não importa a que horas ele virá e qual será a solução. O que importa, queridos, é que o nosso Salvador chegará a tempo de nos salvar. Esteja você nas águas ou no fogo, na montanha ou na praia, seja você jovem ou idoso, rico ou pobre, o Deus de Israel está com você em todas situações. O nosso Salvador não vai apenas te levar para o céu. Ele vai fazer você viver o céu, queridos, aqui na terra, mesmo que o mundo esteja um caos, porque sempre haverá salvação para um filho que clama por ele. Você não precisa duvidar e nem ficar ansioso. Em toda e qualquer situação, o Senhor dos Senhores, o teu Salvador, estará sempre contigo. E isso é mais do que o suficiente para que o seu coração seja inundado de paz no dia de hoje. Para compreender, queridos, a profundidade dessa promessa, precisamos olhar para os elementos que Deus menciona através do profeta Isaías: as águas profundas e o fogo. Na linguagem bíblica e na nossa experiência humana, esses dois elementos representam crises de natureza diferente, mas que provocam o mesmo nível de desespero. As águas profundas falam daquilo que nos afoga silenciosamente. São as crises emocionais, a depressão, o acúmulo de responsabilidade, o luto e aquela sensação de que estamos afundando em um mar de problemas sem conseguir respirar. É o peso do invisível.
O fogo, queridos, por outro lado, representa a crise pública. O calor da provação é a perda do emprego, a calúnia, a escassez financeira, a doença que devasta o corpo. É o tipo de sofrimento que todos veem e que ameaça reduzir às cinzas tudo o que construímos. Agora repare bem na estrutura do versículo. Deus, ele não diz se você passar, mas ele diz quando você passar. A vida com Deus não nos isenta das tempestades, nem nos blinda dos desertos escaldantes. A fé, queridos, não é um seguro contra os problemas deste mundo, mas é a garantia absoluta de que não os enfrentamos sozinhos. O milagre não está na ausência da crise, mas na preservação da nossa vida no meio dela. Você passará pelo processo, queridos, mas sairá dele ileso, pois a presença do Salvador atua como um escudo intransponível. Vivemos, queridos, na era do instantâneo. Queremos resposta na velocidade de um clique, soluções imediatas para dores complexas. Quando a dor aperta, nossa tendência natural é cronometrar o agir de Deus. E é exatamente aí que o nosso coração adoece com a ansiedade. Cremos no poder do Salvador, mas vacilamos na sabedoria do seu cronograma. A sabedoria de Deus significa que Ele sabe o momento exato em que a corda está prestes a arrebentar. E é exatamente ali, queridos, que Ele se manifesta o seu poder, o seu livramento. A história bíblica, ela nos mostra que o agir de Deus, queridos, raramente coincide com a nossa urgência. Veja comigo, Moisés, ele viu o mar se abrir somente quando o exército do faraó já levantava poeira no horizonte. Lázaro já estava morto, queridos, há 4 dias, quando Jesus chegou a Betânia. Aparentemente era tarde demais. Mas para o autor da vida, o tarde demais é apenas o cenário perfeito, queridos, para a manifestação do seu maior milagre. Deus não atrasa. Ele apenas não se submete à nossa ansiedade. Ele usa um intervalo entre o nosso clamor e a resposta para moldar o nosso caráter, fortalecer a nossa musculatura espiritual e arrancar de nós toda a autossuficiência. Quando Ele age nos 45 segundos do tempo, queridos, Ele garante que toda a glória seja dada exclusivamente a Ele, bloqueando qualquer tentativa humana de reivindicar o mérito da vitória. A salvação proposta por Jesus não é uma apólice de seguro para o futuro que só será resgatada na eternidade. Não, queridos. Ela tem efeitos imediatos e práticos no nosso presente, no agora. O versículo afirma que Ele nos faz viver o céu aqui na terra, mesmo quando, queridos, o mundo ao seu redor esteja desmoronando. Mas o que significa viver o céu em um mundo caótico? Significa experimentar uma paz que desafia a lógica. A paz que Paulo descreveu como aquela que excede todo entendimento.
É a capacidade, queridos, de dormir em paz no meio de uma tempestade. Assim como Jesus dormia no barco. É ter a certeza de que a sua provisão diária não depende da economia do país, mas das riquezas em glórias do nosso Pai. É o olhar para o futuro, não com medo ou pavor, mas com expectativa, queridos, de quem sabe que o amanhã já está nas mãos daquele que nos ama. Essa segurança altera a nossa perspectiva. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos, queridos, a ser testemunhas do poder de Deus. O caos externo não consegue penetrar em um coração que está ancorado na certeza da salvação. Ore comigo. Abra o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Santo de Israel e o meu Salvador, eu me achego à tua presença agora, neste momento, com o coração rendido ao teu amor. Eu entro, Senhor, em tua presença, reconhecendo que muitas das vezes as águas da vida têm se mostrado profundas demais e o fogo das provações tem tentado, Senhor, me intimidar. Eu confesso que o meu imediatismo e a minha ansiedade tentam me roubar a paz, fazendo-me esquecer de quem tu és e do que tu já fizeste por mim. Perdoa-me pelas vezes, Senhor, em que duvidei do teu cuidado por causa da demora da resposta. Hoje eu decido descansar no teu tempo perfeito. Se o meu socorro vier no último instante, nos minutos finais, eu ainda assim te louvarei, pois sei que tu não falha e nunca chegas atrasado. Tu és o Deus que chega na hora certa. Coloco agora, Senhor, em tuas mãos todas as minhas necessidades. Coloco agora, Senhor, a minha família, a minha saúde, o meu futuro. E eu não temerei o amanhã, porque sei que tu já está lá, cuidando de cada detalhe. Obrigado, Pai, por tua presença, por teu abraço forte que me sustenta todos os dias e por teu amor incansável que me salva dia após dia. Então eu oro e te agradeço, em nome do seu Filho, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então fique com essa mensagem em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia.